Contextualizando aqui, para quem não acompanhou, né, a gente vai trabalhar em cima de um projeto que já existe, o Way2Commerce. Não sei se vocês já estão alinhados do que é esse projeto, mas quem não sabe o que é esse projeto é uma iniciativa que a gente teve lá na Way2, né, por isso que se chama Way2Commerce, que era um bootcamp para a gente treinar, qualificar o pessoal, falar de alguns conceitos, boas práticas e tal, fazer um bootcamp mesmo lá interno. E como o conteúdo aqui não tem nenhuma referência ao que a empresa faz, né, a gente escolheu aqui uma temática de e-commerce para poder aplicar vários patterns e a tendência que isso aqui aumente, né, falando de vários padrões. Foi escolhido a temática de e-commerce, tá? O embasamento do que é um refresh token, por exemplo, tem um corte no canal sobre isso. E enquanto a gente estava implementando aqui, estava falando de autenticação e autorização, tem uma live que só fala disso, então tem bastante conceito. Hoje vou focar um pouquinho mais em prática aqui. Mas basicamente o que é um refresh token? Então, o refresh token, como o nome já diz, né, é um token, e aí ele pode ser um token opaco, por exemplo, que seria o que um token opaco? É aquele token que você vê um código, mas você não consegue extrair informação dele, é simplesmente um identificador, um ID único, uma string randomizada, então é um token lá que não se repete, que você consegue gerar. Você gera isso no momento da autenticação, né? Então, você deixa ele guardado e você vai utilizando o seu token de autenticação normal. Por exemplo, um JWT, né? Então, você fica usando. Só que o JWT ele tem um tempo de expiração. Então, ele não vai deixar você logado para sempre naquela API, né? Ele vai chegar um momento que ele vai falar, ó, o token está inválido. E aí, qual que seriam as opções para você conseguir um novo token de utilização da API? Seria você entrar no endpoint de login, de novo, né? E você passar o usuário e senha e receber outro token, certo? Então, vamos lá. Eu vou exemplificar aqui rodando essa aplicação. Já foi implementado com ASP.NET Identity, tá? Então, o login aqui... Eu vou dar um tryout aqui, ó. Eu tenho um login criado já, que é o teste@teste.com. E com a minha super senha aqui, teste 123456 asterisco. O que acontece? Ele fez o login, então ele bateu lá no banco de dados. Previamente eu tinha cadastrado já, né, nesse endpoint de cadastro aqui, passando e-mail, senha e senha de confirmação. E aí eu consegui logar, certo? O que ele retornou aqui? Success true e um token. Esse token, ele é um JWT, tá? Se a gente vier aqui no jwt.io, a gente vai conseguir ver partes desse token colando ele aqui. Por quê? Porque ele é um token transparente, né? Eu consigo, algumas partes dele eu consigo ver. Então ele é separado aqui no header, que é o vermelhinho. Eu tenho também a parte roxa aqui, que é a parte do payload, onde eu consigo guardar dados que vão ser vistos por outras pessoas, sem precisar descriptografar, sem nada, que é o caso que a gente está fazendo aqui. E a gente tem a parte azul, que aí sim é a parte de assinatura. Tá? O que a gente tem nesse token? Esse é o token que vai me dar acesso aos endpoints, porque eu fiz o login, então... Ele aqui tem algumas informações como quem emitiu, qual que é a expiração, né? Se eu colocar aqui, ó, tá, dia 24 de janeiro, 21h18. Então eu loguei mais ou menos 20h18, tem 1 hora de validade esse token, né? Role admin, emitido em, não pode ser usado antes de, tem essa not valid before, né? Tem aqui o ID do usuário, o e-mail, e aqui tem claims, né? Claims são, vamos dizer assim, eu estruturei dessa forma nesse token, né? Não é uma obrigatoriedade você fazer isso.
mas tem como você colocar as permissões que o usuário teria dentro do sistema. Então, ele tem acesso ao endpoint de produto. O que ele pode fazer no endpoint de produto? Pode ler, inserir, atualizar, excluir, né? Então aqui tem as permissões. Disclaimer aqui que já foi dado em outras lives. Você não vai colocar, você tem um sistema gigantesco, você não vai colocar todas as suas permissões no token, vai estourar muito isso, vai ficar gigantesco, né? Você vai utilizar outra forma de consultar essas permissões, aí poder persistir isso num cache, etc, para ser mais rápido de recuperar isso do banco e poder interagir ali com o sistema. Mas aqui a nível de exemplo tá aqui, né? Beleza? Então esse é o nosso token. E aí o que eu consigo fazer com esse token? Consigo vir aqui no Swagger, que já foi implementado o Authorize aqui do Swagger, e consigo autenticar na API. Antes de autenticar, vou tentar pegar a listagem de categorias aqui, só para vocês verem. E eu recebo um 401, né? Unauthorized, porque eu não estou logado, né? Não passei nada ainda. Então eu vou vir dar um authorize, passar o bigger aqui, né? Passar o JWT. Agora ele retorna para mim aqui os IDs que eu tenho cadastrado. E aí começa a funcionar todos os meus endpoints que estão protegidos, desde que eu tenha as permissões devidas, né? Que estão setadas aqui. No momento que expirar esse meu token, ou seja, daqui 1 hora, eu já, mesmo passando o token, mesmo tendo passado ele aqui no header, né? Eu vou receber um 401, porque vai ter expirado. No momento que expirar isso, quais seriam as minhas opções que eu comentei, né? Eu teria que vir aqui no login novamente, passar o e-mail e a senha novamente, pegar outro token, né? Vim aqui, gerou outro token para mim, com a data de expiração 21 e 23, né? Só que qual que é o problema disso? Você, quando você está trabalhando com um sistema, está integrando com uma API, muitas vezes você, ou até mesmo a relação entre um front-end e um back-end, né? Você pediu para o usuário lá no teu front-end logar uma vez com o usuário e senha. E aí você gerou esse token, guardou do teu ladinho lá e você está mexendo no sistema. Você não quer que ele fique sendo redirecionado para a página de login a cada 1 hora para ter que revalidar e etc, né? Você quer deixar algo mais fluido. Então o que acontece? Você precisa de uma estratégia que não obrigue ele a digitar usuário e senha. E aí existe a estratégia do refresh token, que é o quê? Você ter um outro token que é gerado no momento dessa autenticação aqui. Então, ao invés de eu ter um token aqui, eu teria 2. E você guarda os 2 com você. Imagina o teu front-end lá. No momento que expirar esse primeiro token, e aqui fazendo um adendo, né? Esse token de acesso ao sistema, que é esse que a gente está usando aqui, não é uma boa prática deixar ele muito tempo válido. Por quê? Porque vai que alguém pegue, descubra, invada a tua máquina, pegue esse token. Você vai colocar uma validade de, 20 dias para esse token? Não, né? Porque a pessoa vai conseguir acessar, ter acesso a ler os sistemas com as suas permissões com aquele token. Isso, óbvio, né? Se não tiver nenhuma outra verificação no back-end de usuário, etc. Mas o token gerado dessa forma, esse JWT, já existe, já é desenvolvido dessa forma para ter menos acesso a banco. Ele já é um token que ele tem todas as informações, ele consegue se validar sem ficar batendo em banco de dados, por isso que ele tem uma data de expiração. Então ele já é estático dessa forma para ele fazer com que o seu sistema sofra menos. Basicamente é isso. Tá? Então, só que com as vantagens vem as desvantagens. Então pode ser que em algum momento alguém pegue esse token, se ele tiver uma validade muito alta, consiga acessar. E aí o que você tem que fazer? Por uma validade baixa. Aqui está 1 hora, mas podia ser menos, tá? Até ideal que seja menos. Desde que você tenha
uma estratégia boa de refresh token. Beleza, então tenho que deixar baixo essa validade. E aí vai ficar jogando o cara para a tela de login. Muito ruim. Então com esse refresh token, vou ter 2 tokens. Você deixa guardado do teu lado. Beleza? Os 2 tokens. No momento que você está acessando ali com esse token de autenticação, ali, de acesso ao sistema, chega um momento que ele está inválido. Putz, o que eu faço agora? Se usa o refresh token e manda para um segundo endpoint, que é o endpoint que vai reautenticar o usuário baseado naquele refresh token. E o que ele faz basicamente? Ele recebe, valida se o token do refresh token está válido e ele produz outros 2 tokens, que são o quê? Um novo token de acesso ao sistema, que é esse que a gente está usando aqui, que eu mostrei agora há pouco, e um novo refresh token, certo? Então você sempre você sempre vai validando e vai tendo de novo o refresh token para quando o teu token principal ali ser invalidado, né, passada a validade, você usa o refresh token. E aí você consegue ir fazendo esse looping de autenticação. Um ponto importante, tá? Toda vez que se usa o refresh token, aí sim você precisa validar no banco de dados se o usuário não está bloqueado, se o usuário ainda tem permissão. Você vai ter que reunir essas permissões de novo ali do token para saber se algo mudou, se alguém tirou a permissão dele de ler, de inserir, de atualizar. Então, o que vai ditar o tempo que o usuário fica logado com aquelas mesmas permissões e podendo estar utilizando o sistema é o tempo basicamente ali do token de acesso principal. E aí sim você vai ser obrigado a usar o refresh token. E existem várias formas de fazer um refresh token. Um refresh token pode ser isso aqui simplesmente. Então deixa eu... olha o que pode ser um refresh token. Pode ser isso aqui. E ele está guardado lá no seu back-end de alguma forma. Quando o refresh token é dessa forma, você vai guardar ele. Quando você for na API falar, o meu Access Token está inválido, preciso renovar aqui e eu tenho esse refresh token aqui que eu consigo. Aí você manda para essa API, a API olha, vê se esse refresh token aqui está válido no banco, né? Essa é uma estratégia que você guarda o refresh token no banco. Então, tá válido ainda? Tá válido, beleza. Então vou revalidar o usuário, vou gerar um novo Access Token para você, esse aqui. Então, se você implementar ele dessa forma que eu estou falando, existem sistemas que fazem dessa forma, só que aqui eu vou trazer uma forma de implementação que usa o mesmo formato do Access Token para o Refresh Token. Tá? E isso, onde que eu vi isso? Não tirei da minha cabeça. Tem um vídeo muito bom do Bruno Brito, que ele é MVP também, tá? Depois vou deixar na descrição aqui, tá, o link, que ele fala, mas se o Access Token ele já faz a validação, né, já foi formado e eu já consigo provar que é um token válido, já consigo me logar, né, me validar naquele endpoint, por exemplo, por que eu não uso a mesma estrutura para o Refresh Token? Só que com um período de expiração um pouquinho maior, né? Tem prós e contras disso. Qual que é a vantagem de eu ter um Refresh Token nesse formato aqui? Primeiro, Refresh Token nesse formato aqui, o cara bate o olho e eu não consigo saber o que tem nesse token, né? Tipo, tem o ID do usuário aqui? Não, é só um ID, não consigo ver. A única coisa que você consegue fazer é mandar para um endpoint e falar, quero renovar meu token. Esse código ele vai ter que estar salvo em algum lugar do teu back-end. Quer salvar em arquivo? Óbvio que você não vai fazer isso, mas tem que estar salvo em algum lugar, num cache, no banco de dados mesmo. Tem que estar salvo em algum lugar para eu conseguir fazer a prova ali. Será que existe esse refresh token cadastrado? Alguém gerou isso lá atrás? Se eu conseguir validar, beleza, então ele tem permissão para gerar um novo token, e aí passa. O ponto ruim de eu ter isso aqui é que
é mais um hit no banco que eu vou ter que é validar numa estrutura lá numa tabela onde ele vai estar guardado esse código e saber se ele está válido, né? Então vou ter uma etapa a mais, uma query a mais, alguma coisa assim. Esse seria o contra, né? Se a gente tivesse uma forma de ter um token estático que já garante que ele está válido por X tempo, eu não precisaria bater no banco para saber se existe esse token. Qual será que é a forma que eu tenho para gerar um token estático que já é pré-validado, já tem uma assinatura ali, já é um token transparente e já tem um período de validade? O próprio JWT. Então, eu vou conseguir gerar um JWT, só que pro refresh token. E aí é óbvio que pro refresh token eu não vou colocar todas essas informações aqui. Eu vou colocar só a informação necessária para ele saber se revalidar no sistema. Então, no máximo, o ID do usuário, por exemplo. Não vou precisar colocar permissão nem nada, porque ele não vai ser utilizado para acessar o sistema como access token. Ele vai ser usado como refresh token, só para revalidar e gerar novos tokens. Esse projeto tem algumas camadas: API, Application, Data, Domain, Identity. Eu não vou explicar tudo de novo, porque já tem live sobre isso, tá? Vou focar aqui na implementação do refresh token. Primeira coisa, tá? Na API aqui, se a gente for ver no App Settings, eu tenho algumas configurações para gerar o token, tá? Para gerar o JWT. A emissão, audiência, security key, que essa é a chave que eu estava comentando, que é a chave privada, vamos dizer assim, para validar depois a assinatura do token. E um tempo de expiração. Esse tempo de expiração aqui é 1 hora. Só que agora, vamos começar já a reformular daqui, dessas configurações, tá? Vamos lá, eu tenho um tempo de expiração, que é o tempo de expiração do meu Access Token. Só que agora eu vou ter um outro token que também vai utilizar a mesma ideia do JWT, só que ele vai ser um Refresh Token. E eles vão precisar ter expirações, né, períodos de validade diferentes, né? Então eu vou começar alterando aqui, vou chamar esse aqui de Access Token Expiration, e vou criar um outro que vai ser para o Refresh Token. Então, Refresh Token Expiration. E dá isso, acho que dá 3 horas. Vou colocar como exemplo, tá? Vamos supor que o primeiro vai ter uma validade de 1 hora e o Refresh Token de 3 horas. Mas isso aqui fica a cargo, por isso que está sendo feito em forma de configuração, para ser fácil de ser alterado. Já alterei aqui, né? Então tem uma classe aqui, faz aqui o bind, né, das propriedades aqui para mim. Então só tenho que mudar os nomes: Access Token Expiration, e vou criar uma nova aqui. Beleza? Então, quando subir a aplicação, ele já vai conseguir popular essas informações aqui para mim, para eu poder utilizar de forma mais tranquila. Eu vou mudar agora um serviço aqui que foi utilizado para fazer a autenticação mesmo, tá? Que é verificar no banco de dados se tem usuário, se ele está bloqueado, se não está bloqueado. Então aqui o que eu tenho nesse Identity Service, né, que é um serviço que eu criei. Eu tenho os métodos que são responsáveis pelo que vocês viram na tela: cadastrar o usuário, a implementação está aqui, o login está aqui. Aí eu tenho um método aqui privado que faz gerar o token para mim, né, com todas aquelas informações que vocês viram lá no JWT.io. Um que gera as claims, que são aquelas permissões, e também outras coisas, né, os outros dados do payload lá, inclusive as permissões, tá? Então, se eu já tenho o login, que ele recebe um login request aqui que precisa de e-mail e senha, esse é o login normal.
Só que agora eu vou querer fazer uma validação sem precisar passar usuário e senha, tá? Que é basicamente a ideia do refresh token. Como que eu vou validar isso? Então, eu vou pegar aqui a implementação aqui do ladinho para não demorar muito tempo codificando, e aí eu vou explicando linha a linha para vocês, tá? Eu tenho aqui um login sem senha, e aí eu recebo um usuário ID. Bah, André, mas como que você vai passar só o usuário ID e ele vai saber fazer o login? Então, aqui é uma estratégia um pouquinho diferente. Eu não vou fazer um login com o identity assim como eu faço aqui, ó, password sign in. Não, eu vou recuperar o usuário por esse ID que eu receber do banco. Vou verificar, primeira coisa, se ele está bloqueado. Se ele tiver bloqueado, já retorna um erro aqui, já adiciona um erro para retornar. Se ele não tiver confirmado o e-mail ainda, que é aquela etapa de você se cadastrar, ter que confirmar o e-mail, depois só consegue começar a utilizar o sistema, por exemplo, também vai retornar um erro aqui. Essa conta precisa confirmar seu endereço de e-mail antes de realizar o login. Beleza. Se ele passar dessas validações, significa que o usuário está o quê? Está válido. Né? Ele não está bloqueado, não está nada. Então, beleza. Significa aqui que eu vou ter um sucesso nesse usuário login response, que basicamente faz o quê? Eu tenho uma lista de erros. Né? Se eu não adicionar nenhum erro nessa usuário login response, ele automaticamente, né, ele é sucesso, né? Até porque quando eu instancio diretamente aqui, o padrão dele é true. Aí eu tenho um método gerar credenciais que ainda não existe aqui. Então é um método que eu vou criar. Aqui começam algumas refatorações, tá? Justamente para adequar para eu conseguir produzir 2 tokens e ter reaproveitamento de código, tá? Então vamos lá. Gerar credenciais. O que o gerar credenciais vai pegar? Vou pegar um e-mail do usuário, vou buscar ele no banco, aí eu vou ter o usuário aqui e eu vou conseguir começar a fazer o que? Obter claims do usuário, passando que eu quero carregar as claims de usuário, ou seja, o que eu chamo de adicionar claims usuário aqui? Eu chamo daquelas claims de permissão. Porque algumas claims, só para vocês entenderem, algumas claims são claims padrões do JWT, né? Que é sub, e-mail, JTI, NBF, IAT, são coisas padrões de JWT. Só que tem algumas que não são, que é, por exemplo, as roles do usuário, as claims do usuário, né? As claims do usuário aqui, eu pego o que foi cadastrado no banco para ele com quais as permissões que ele tem. Então, como eu falei, para o Access Token, que é aquele que realmente acessa o sistema, faz o login, eu preciso dessas permissões. Mas para o Refresh Token eu não quero essas permissões. Porque eu não quero, exatamente a pergunta que o amigo fez no chat, eu não quero que a pessoa pegue e troque o meu Refresh Token usando como Access Token. Então, como que eu me protejo, por exemplo, né? Essa é uma das formas se eu estiver utilizando o claim dentro do meu token. Porque ele não vai ter as permissões dentro do token, logo não vai conseguir acessar os recursos, tá? Aí depende, tem várias formas de implementar, depende muito de como você trata o seu token, o que você vai colocar dentro dele ou não. Nesse caso, nesse cenário aqui, eu vou fazer dessa forma para evitar, então, que um usuário utilize o Refresh Token como um Access Token. Vamos dar uma refatorada aqui nesse gerar token aqui. Olha só, eu vou deletar esse cara aqui. Já vamos ver, tá? Gerar token. Deixa eu só continuar aqui, né? Deixa eu só copiar o restante do código, daí eu já explico tudo uma vez. Tá. Só para mostrar a diferença antes do claims aqui, tá? Qual que foi a refatoração que eu fiz?
Antes ele, por padrão, já pegava as permissões do usuário, quais eram os papéis que o usuário tinha dentro do sistema e colocava as claims básicas aqui do JWT. Com a refatoração, que agora a gente vai trocar isso aqui, o que acontece? Primeiro eu vou colocar as padrões do JWT, isso eu quero ter em ambos os tokens. Só que aí, baseado no bool adicionar claims do usuário, eu vou colocar as claims e as roles. Ou se vier falso, eu não coloco nada, daí só fica o padrão aqui, só fica as claims padrões. Beleza? Esse é o meu novo obter claims. Então parou de dar erro aqui. Então, access token vai ter permissão do usuário, refresh token não vai ter permissão do usuário. Data de expiração. Data de expiração, a gente já colocou aquelas propriedades e setou as configurações lá. Eu estou só setando aqui a data, né? Então, datetime now, a partir do momento que passar por esse método, mais o tempo de expiração. No caso do access token a gente colocou 1 hora, do refresh token 3 horas. Vai ter a data dos dois, e aí eu tenho o método que realmente gera o token, que é... ficou mais enxuto no caso, né? Ele só basicamente cria aqui o JWT Security Token e aí manda escrever o token através do handler dele aqui, com as claims, obviamente, que pertencem a cada token. Então, no caso do access token, aquelas claims já com a permissão, refresh token sem, tá? Falando várias vezes para gravar aqui, tá? Beleza, feito isso, reformulamos agora para que o gerar credenciais gere 2 tokens e não apenas um. Toda vez que eu passar por esse método, ele vai gerar 2 tokens e não mais só um. Só que eu tenho que só adequar aqui esse usuário login response, por causa que é o retorno dele, né? Então eu tenho que ajustar a classe aqui. Esse usuário login response ele está dentro do application, ele é um DTO meu, tá? Então response aqui, ó, usuário login response. E a gente vê aqui que ele tem data de expiração, tem o token, tem os erros, beleza. Só que o que mudou? Que agora não tenho só um token, tenho 2. Então vamos duplicar essa propriedade aqui. Em vez de token, vamos chamar de access token, refresh token. Beleza? Vamos tirar esse data expiração aqui. Não quero mais informar ele. Até poderia colocar as duas datas de expiração, mas isso aqui é só um campo informativo, tá? Não tem muito valor, não. E sem contar que também os detalhes de expiração estão dentro do os próprios tokens têm essa informação. Então só mudei um pouquinho o construtor para eu poder receber o access token e refresh token. Ok, vamos ver o que está dando erro aqui ainda. Gerar token aqui no login. Claro, não o gerar token, agora ele pede outra coisa, né? Então vamos ver como que ficou a refatoração aqui. Gerar token. Não é mais gerar token o nome, né? Ele é gerar credenciais, na verdade. Gerar credenciais. Na verdade, para o login, o que acontece? Quando ele logar agora, ele vai receber 2 tokens, que é o gerar credenciais novo. Para o login sem senha, que vai ser usado para a gente implementar o refresh token, enviando o refresh token, também vai gerar 2 novos tokens também. Agora pode vir a pergunta, André, mas o refresh token, eu não preciso passar para ele, para o método, para ele validar aqui, para ele fazer a mágica dele? A resposta é não. Por quê? Lembra que ele vai ser um JWT? Então a validação, se ele ainda é válido ou não é válido, se ele consegue acessar o meu endpoint, vai ser na própria API. Então a própria camada de API vai saber validar ele ou barrar ele. E se barrar ele, nem vai chegar nesse login sem senha aqui. Que isso aqui é uma classe interna do meu sistema, ele nem vai ser direcionado. Tá? Então por isso que esse login sem senha, ele só está
só tem o usuário ID passando aqui. Mas a gente vai ver isso aqui em detalhes agora, tá? Eu só vou ajustar aqui. Deixa eu ver se eu preciso ajustar. Sim. A interface eu preciso colocar o método, né? Login sem senha. Porque aqui está sendo utilizado tudo com injeção de dependência e tudo mais. Então, somente se eu colocar na interface eu vou ter acesso a esse método nas outras camadas do sistema, tá? Beleza, então a implementação de conseguir fazer login com usuário e senha e fazer login sem senha, só validando o usuário ID, sabendo se o usuário está bloqueado ou não, foi feito. Vencemos essa etapa. Aqui na API, tá? Eu tenho uma extensões que é Authentication Setup. É aqui basicamente que eu faço a configuração do token em relação à API. Então, por exemplo, detalhes aqui, né? Por exemplo, se o token vai, se o token recebido na API vai exigir que tenha um tempo de expiração, tempo de validade, né? Se ele vai, né, validar aqui a chave de assinatura baseado no emissor. Enfim, tem vários pontos, tá? Isso já foi tudo explicado em outras lives, tá? Só as alterações que eu preciso fazer aqui. Aqui eu estou configurando aquela classe, né, de JWT Options que eu coloquei o Refresh Token. Então preciso cadastrar, não, preciso adicionar ela aqui, né? Agora eu tinha o Access Token, né? E tem o Refresh Token. Se não informar, 0, né? Então é obrigado a informar, né? Senão vai gerar um token que já não é válido. Ok, beleza. Agora então vamos para a segunda parte aqui da implementação. Mexer basicamente na API. Aqui, ó, controllers v1 usuário. O que tem nesse usuário controller? Tem aqueles endpoints que eu mostrei na tela. Cadastro, né? Que vai receber lá o e-mail, a senha e a confirmação. Ele vai até lá na minha classe Identity Service, cadastrar o usuário, que é aquela classe que a gente estava mexendo até agora. Se retornar sucesso, retorna, senão vai dar um badge request, etc. Login vai receber e-mail e senha, vai validar aqui se está baseado nas annotations aqui da classe, né? Nos atributos aqui. Se tem que passar a propriedade, o e-mail address tem que ser válido, tem que ser um e-mail, né? Então ele já dá uma pré-validada ali para o cara não errar pelo menos o formato do e-mail. E ele vai também no identity service.login, que é aquele método lá. Agora a gente tem um novo método, que é o login sem senha, correto? Então é esse que a gente vai utilizar num novo endpoint aqui. Então vou copiar aqui. E o nome do nosso endpoint, já temos um login. Vou chamar ele de refresh login. Perceba, vamos por partes aqui, né? Deixa eu fazer o import aqui do claims. E agora eu vou explicar, a gente já vai ver esse atributo aqui. Tá? Ele se chama HTTP post refresh login. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o usuário que for passado para esse endpoint, ou seja, se eu estiver utilizando um token, né, eu consigo pegar as claims através do HTTP context user identity, pegar esse identity aqui, e aí dentro desse token eu tenho uma claim chamada name identifier, qual que é o ID do usuário, .value, tá? Usuário ID. Se for um usuário ID que é igual a null, vai dar um badge request, ou seja, se passou um token, passou credenciais aqui que que não existe um name identifier, não existe um usuário ID. Se existir usuário ID, aí sim, ele vai no identity service.login sem senha, passa o usuário ID, e aí é aquele método que a gente implementou, que é ir no banco, find by ID async, saber se o usuário está bloqueado ou não, etc. Se ele tiver tudo de acordo com o cadastro, aí ele gera o token.
os tokens, né, os dois. Agora vem a questão, como que eu vou validar nesse endpoint para que a pessoa passe o refresh token válido e somente se for válido conseguir bater nesse método interno de login sem senha. Porque se for um endpoint desprotegido, isso aqui é muito perigoso, né? Por causa que ele conseguiria logar sempre tendo no mínimo um usuário ID ali e conseguir se validar, né? Se ele soubesse o usuário ID, por exemplo. Mas não. Tem esse authorize aqui, que aí eu vou dar adicionar aqui, que ele me protege falando que esse endpoint é um endpoint protegido. Então, ele só consegue bater nesse endpoint se ele estiver utilizando um token válido. E qual que é esse token válido? É o refresh token. Então, esse endpoint serve exatamente para, ok, meu access token não está mais válido, agora eu tenho o refresh token em mãos, eu vou chamar o endpoint chamado refresh-login, passando esse refresh token que ainda está válido. Quem vai validar se esse refresh token está válido ou não? Authorize, o próprio mecanismo de autorização do ASP.NET Core que está conectado com todas aqueles setups aqui de autenticação do token para verificar a chave, né, a validade daquele token, se ele foi construído da forma como ele deveria ser, se ele passa pelos critérios de validação aqui. Então, os mesmos critérios do access token vai servir para o refresh token. Então, é seguro, tá? É seguro fazer dessa forma. Beleza. Passou da validação aqui nesse authorize, se não tiver válido, nem cai aqui para dentro. Se ele tiver válido, aí sim ele gera 2 novos tokens e retorna. Tem uma modificação que tem que fazer aqui sim. Usuário login response, né, que é o retorno do login aqui. Só para que antes o sucesso era passado, lá que eu falei que era passado no construtor, né? Só que para ficar mais fácil, o que eu fiz? Eu coloquei ele com uma propriedade que conta os erros. Então, se o login response eu criei ele e não adicionei nenhum erro na lista dele, o sucesso é true, tá? Se eu começar a adicionar erros dentro dessa classe de resposta, obviamente ele é false, né? Então ele já meio que fica prontinho aí sem ter que ficar setando 2 propriedades, fica mais fácil. Aqui vai quebrar alguma coisinha que a gente mudou, né? Então, ao invés de eu ter que passar aqui o sucesso, né? Eu não preciso passar do sucesso. É só não passar nada, que o estado normal dele é sem erros adicionados, porque eu acabei de criar o objeto. Então, ele vai iniciar como sucesso. E aí, se ele cair dentro desse if aqui, que é o resultado lá do login, ele vai começar a adicionar os erros e aí ele fica inválido. Só para a gente ter uma dinâmica melhor aqui para testar esses tokens, não vamos deixar 1 hora e 3 horas, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui, App Settings. Então vamos colocar aqui quanto tempo a gente leva para testar. Vamos tentar por 60 segundos. E aí aqui a gente coloca 180, será que é o suficiente? 60, então 1 minuto de validade para o Access Token e para o Refresh Token 3 minutos. Tá? Vou rodar aqui a aplicação. Agora nós temos 2 endpoints aqui. A partir do momento que eu clicar aqui, eu tenho 2 tokens, um de validade de 1 minuto e outro de 3. Vou deixar o JWT.io aqui para mostrar para vocês, tá? 2 Access Token, Refresh Token, veio os 2 no retorno da API. Vamos dar uma olhadinha aqui, qualquer coisa a gente gera de novo, também não tem problema. Olha só, então aqui o que eu tenho? Expiration, né? 24 de janeiro, 21h16, né? A gente gerou 21h15, beleza, então tem 1 minuto.
O outro token aqui, vamos ver se ele gerou certinho. JWTIO. Deixa eu só voltar. Olha só. Voltei, dei um Ctrl Z, tá? O Axis Token, olha só o que ele tem. Tem as padrões, tem um role, que eu sou admin, por exemplo, do sistema, e tem as permissões. Agora eu vou colar o do JWT. Olha só o que mudou. Não tem mais a role, não tem mais as permissões. Então, ele é um token somente para guardar ali e-mail, o ID do usuário no máximo, e ele expira em 21h18, né? Então, já passou um minutinho ali. E é isso. Então, só vou dar um gerar de novo para ele renovar aqui, porque já passou aqui de 1 minuto, né? Então, vou pegar o Axis Token aqui, vou colocar aqui em cima, bigger. Vamos ver se vai funcionar aqui a categoria. Beleza, funcionando, né? Então aqui o usuário logou lá com o usuário e senha, recebeu o seu token e está utilizando. Ah, ele entrou na tela de categorias. Está listando as categorias lá com o token certinho dele. Quando que esse token vai expirar? Vai expirar às 21h17:41. Então daqui 20 segundos, né? Então ainda estou conseguindo acessar aqui, está batendo, está funcionando. Opa, já começou a dar 401, tá vendo? Então, ó, o token está expirado às 17h41 aqui, né? Tá? Por causa do time zone aqui, foi para meia-noite, né? Mas, enfim, tá inválido. Agora vamos lá pegar o refresh token. E agora a gente tem que passar ele no refresh login. Só que olha só, vou tentar dar um tryout aqui, não tem onde eu passar o refresh token. Por quê? Porque eu passo ele como um token normal. Então eu tenho que trocar ele aqui em cima, na verdade, né? Que ele é um token de autenticação, não deixa de ser. Então vou autorizar com ele, beleza? E cadê o meu refresh login aqui? Vou dar um execute. E olha só, veio novos Axis Token e Refresh Token. Vamos olhar se realmente renovou. Vamos ver o Axis Token. Expiration 21h19. Ó, mais 1 minuto para mim. E também ele renova ele mesmo. Ele gera um outro dele, né? Então, que ficou para as 21h21. Então, tá comprovado que funciona, né? Aí tem a questão, André, mas beleza, será que eu não posso usar o Refresh Token como Axis Token? Aí depende de como a gente proteger o sistema aqui, tá? Se tiver algum endpoint que verifica permissões, não vai funcionar. Vamos pegar um aqui, por exemplo, tentar usar o Refresh Token. Produto, acho que tem um exemplo aqui, ó. Produto, obter todos. O endpoint de produto tem lá obter todos, que é ele lê qual permissão, a permissão ler lá de dentro do token. Se eu usar esse refresh token, eu não devo conseguir, vamos pôr ele aqui, né? Authorize, não devo conseguir listar aqui os produtos. Ó, deu 403, ou seja, não tenho permissão, acesso negado 403. Não é nem que eu não estou logado, né? Eu estou sem permissão. Por que eu estou sem permissão? Porque esse token não tem as minhas permissões dentro. Qual que é recapitulando, né? Primeiro login, passo e-mail e senha, nesse caso, me retorna 2 tokens. Guardo esses tokens do meu lado, vou utilizando o Axis Token, que é o que tem as permissões para acessar os endpoints, etc. No momento que eu receber um 401, que deixou de ser válido, eu pego o meu Refresh Token, utilizo ele para acessar e fazer uma requisição nesse endpoint Refresh Token. Refresh Login, aliás. Né? Refresh Login. E ele daí sim vai revalidar lá, vai bater no banco e falar. Primeiro ele vai ver, né? Esse refresh token está válido? Está válido. Daí ele consegue entrar, vai lá no meu
método obter login sem senha, né? Depois de válido, vai olhar se o meu usuário realmente está válido, e se ele está válido, aí ele gera as credenciais.